Ó, amanhã é o dia do idoso e o Ver Mais recebe a geriatra Sônia Tessmann, que vai responder as suas perguntas ao vivo sobre o assunto. Muito boa tarde para a senhora, doutora. Boa tarde, Que obrigada pelo convite. Imagina! Bom, você aí tem perguntas para fazer sobre os problemas comuns da idade, então manda para o nosso WhatsApp, que eu já tô com o celular na mão aqui, ó, é o 88226543 DDD 48, manda por escrito, tá, gente? Que áudio a gente não tá conseguindo ouvir. Doutora, conta pra mim quais são os tipos aí de sintomas mais comuns que fazem o idoso ou a família procurarem um geriatra. Eu diria que não tem assim uns sintomas específicos, né? Tem vários motivos que levam uma pessoa a procurar um geriatra, né? Desde pensar na idade, a partir de 60 anos, começa a pensar em idoso, e aí começa a pensar em procurar um geriatra. Também tem aqueles que não têm os seus 60 anos, antes disso começam a pensar em prevenção, então também acabam procurando geriatra. Também tem aquele grupo de pacientes que tem muitas doenças crônicas, né? E com isso às vezes acabam procurando vários tipos de especialistas e ficam um pouco confusos, né? E aí acabam procurando geriatra para orientar eles no caminho. Tem um certo preconceito contra a palavra geriatra? Tenho uma dúvida. Eu acho que tem, né? Tem? Desde da minha formação tinha esse preconceito, né? É algo como se sentir... uma pessoa que está no fim de vida, isso, né? Uhum. E que a gente não tem muito o que fazer, mas eu acho que é bem pelo contrário. A gente pode começar desde a prevenção e trabalhar muito na questão de manter a funcionalidade do idoso, ter qualidade de vida, ter um envelhecimento digno. Né? Doutora, a gente está recebendo aqui uma pergunta da Andréia. Ela é fã do programa. Beijo pra você, Andréia. A gente adorou a sua mensagem. Ela diz, ó, vai completar 50 anos no dia 7 de outubro. Agora, meio século, como dizem. Ela tá super orgulhosa, adoro. Mas a minha pergunta é o seguinte, como é que eu devo encarar essa nova fase da minha vida chegando aos 50? É simbólico chegar aos 50, né? Essa virada aí, né, doutora? Apesar dos 60 anos serem considerados, né? Sim, sim. Mas encarar da melhor forma possível, né? Eu acho que encarar pensando em prevenção, eu sempre falo isso, né? Não existe uma fórmula mágica, uma pílula mágica que você vai tomar e que as coisas vão melhorar e você não vai ter problemas. Você tem que pensar sempre na prevenção. Então, assim, ter hábitos de vida saudáveis desde agora, né? Desde ontem, né? Fazer atividade física como fazendo parte da sua rotina de vida, evitar cigarro diário, evitar bebida alcoólica diariamente, ter uma vida de relação social, ter a família por perto, né? Eu acho que são alguns pilares que tem que se pensar. Muito bem. A senhora recebe muitos casos de questão da memória, problemas de memória, a gente estava conversando, né? Tem isso também? Bastante. A maioria às vezes chega super valorizando a queixa de perda de memória, né? E já penso que já estão com algum problema mais sério, uma doença neurológica degenerativa. Mas, na verdade, com o envelhecimento, a gente vai ter algumas alterações na memória que a gente vai ter que buscar e diferenciar o que é normal do processo de envelhecimento e o que pode não ser normal do processo de envelhecimento. Né? Com a idade, você vai ter mais dificuldade de adquirir novas informações, você vai, às vezes, ter dificuldade de lembrar de algumas coisas, nome de pessoas, e não quer dizer necessariamente que você está ficando doente, né? Então, tem que se buscar ajuda para a gente diferenciar e orientar quando que é perigoso a perda de memória ou não. Muito bem, mais pergunta por aqui. Eu queria saber como lidar com a depressão na velhice. Também é um dos casos que mais aparece no consultório, doutor? A depressão, eu diria, no idoso é muito, muito subdiagnosticada. Né? Isso quer dizer que falta diagnóstico? Falta diagnóstico. Às vezes acha que aquilo é normal do velhinho, ficar triste, encolhido, isolado, né? Ter desânimo, cansaço, fraqueza para fazer as atividades de vida diária, né? E, na verdade, fica se retraindo, se isolando, e, na verdade, aquilo não é normal do processo de envelhecimento. Aquilo pode ser, sim, uma depressão. Né? Então... E aí tem que se buscar o diagnóstico também. E tratar. Tem tratamentos ótimos para isso. É mesmo? Muito bem, tá aí a dica, então procurar um profissional. Tem mais perguntas chegando por aqui. A Andréia tá agradecendo a dica, eu também adorei as dicas, Andréia. E tem mais, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. O Alzheimer também é uma coisa que tem aparecido cada vez mais, doutora. A gente sabe que tem expectativa aí para que esse número aumente ainda mais nos próximos anos, né? A expectativa é que a cada 20 anos dobre o diagnóstico de Alzheimer, né? Hoje nós temos em torno de 45 milhões no mundo com Alzheimer. Em 2050, a expectativa é chegar a 120, quase 120 milhões de pessoas com Alzheimer, né? E a cada 3 segundos no mundo se faz um diagnóstico de uma demência de Alzheimer.
né? Então, é muita coisa. Quanto mais envelhecemos, maior vai a prevalência. São perdas de memória que atrapalham o dia a dia, não só da própria pessoa, do idoso, mas também de todo mundo que está convivendo com ele. Eu diria que o paciente com Alzheimer, ele perde a funcionalidade dele e com isso vai envolver toda a família no cuidado, né? Porque é uma pessoa que se torna dependente de cuidados de terceiros, né? Seja da família, de um cuidador, né? Muito bem, eu acho que é paciente seu mandando um abraço aqui, ó. Eu e meu marido mandamos um abraço para a doutora Sônia, a Vera e o Flávio, estão ligadinhos aqui no Ver Mais. Beijo para vocês dois. A Jaqueline da Pré-Cumprida gostaria de saber se é verdade que envelhecemos e encolhemos. Isso é verdade, doutora? Isso é verdade, de certa forma. Tem duas coisas que continuam crescendo com o envelhecimento, que é o nariz e a orelha. O resto tudo diminui. E a estatura por questão do achatamento de vértebra óssea, então você vai diminuindo até a estatura. Muito bem. Doutora Sônia, excelente profissional. Beijo, a Denise Pedrini. O seu fã-clube está assistindo, doutora? Tô vendo. Legal. O Emerson também, o Everton também tá com a gente, super beijo, lindão, nos enchendo de carinho aqui. A Marli de Criciúma tá perguntando, os idosos levam uma vida sexual até o fim da vida normal, tendo saúde, né? A gente não tá falando de casos extremos aí, né, de saúde. Sim ou não? Ela quer saber. Sim, com certeza. Com certeza? Com certeza. É mesmo, e hoje com tantos recursos também, né? Tem recursos para ajudar, não é? No desempenho sexual, mas a questão do apetite sexual não desaparece com o envelhecimento. Surgem muitas dúvidas com relação a isso no consultório, doutora? A gente pensa que por ser mais experientes, às vezes não surge. Surge, bastante. Por exemplo, assim, tem como a gente falar algumas? Dúvidas, mais a questão da mulher na menopausa, que muda, né, às vezes nós temos que ajudar para ter um bom desempenho sexual. O homem também, né, faz muitos questionamentos. Mas assim, posso te afirmar que envelhecer não é sinônimo de não ter sexo. É mesmo? Com certeza. Nem de diminuição da frequência, nada disso? Não, envelhecimento não. Hábitos de vida, estresse do dia a dia, problemas emocionais, aí sim. Mas o fato de envelhecer saudável não é sinônimo de não ter vida sexual. Olha aí, gente, adorei saber, sensacional. Eu tenho 53 anos e ando me esquecendo das coisas. Onde eu coloco as coisas. Pode ser sintoma de depressão ou a gente costuma falar de uma maneira pejorativa a palavra demência, né? Exato. Mas demência tem a ver com memória, é isso? Isso, Esta pergunta de guardar objetos, esquecer nome de pessoas, é o que aparece bastante no consultório, né? Mas isso tem que ser investigado, tem que ser visto, a gente faz uma avaliação, faz questionamentos, a gente usa escalas de memória para tentar e ver o que essa perda de memória está interferindo no funcionamento desse paciente, né? Porque ter lapsos de memória, a depressão sim pode fazer isso também. Então confunde, você tem que buscar o diagnóstico com uma boa anamnese no consultório, uma boa entrevista médica, você consegue chegar num posicionamento melhor. Muito bem, então bora consultar. Ok. Doutora, Fernando de São José, minha mãe perde muito equilíbrio, como é que eu posso ajudar? Equilíbrio tem várias causas, né? Pode ser desde problemas osteomusculares, né? Artrose, pode ser problemas de labirintite, pode ser problema de uso de medicação, então tem que ser investigado. Muito bem, doutora Sônia Tessmann, eu vou pedir pra gente dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas, viu? Você já mandou a sua? Manda a sua pergunta que amanhã é o dia do idoso, é comemorado esse dia e você pode participar se tiver dúvidas, já que a doutora é geriatra, vai mandando aí pro 4888-226543. Bom, e a gente volta a conversar com a doutora Sônia Tessmann, que é médica geriátrica, tá respondendo essas perguntas ao vivo aqui no Ver Mais sobre a terceira idade. Aliás, amanhã é o dia do idoso. Você já mandou sua pergunta? Mande uma mensagem por escrito no WhatsApp 4888-226543. Um super beijo para Sandra Regina, lá de Tubarão, é super fã do Ver Mais, tá ligada com a gente. Doutora, tem pergunta aqui, ó. A leitura faz bem? Jogo de xadrez, palavras cruzadas. O que é melhor para a memória e o que é mais indicado? O cérebro precisa de musculação, que a gente chama, né? Precisa ser estimulado, né? Então, desde que você saia da inércia, né? Fazer leituras, ter jogo de xadrez, não é que o jogo de xadrez é melhor do que leitura, mas procurar exercitar o cérebro, seja em palavras cruzadas, seja em jogo de xadrez, seja em leitura. Hoje em dia tem sites que foram elaborados por neurocientistas que têm jogos elaborados
por eles, que são para estimular bastante a memória, né? Então, tem muita coisa boa. Até no computador, doutora. A minha avó, ela se meteu a aula particular de computador e ela está arrasando. É isso que eu falo. Sair da inércia, buscar aprender, buscar novas informações é muito bom, é exercitar o cérebro. Que joia. Eu digo assim, o pior envelhecimento é aquele que fica sentado no sofá, só com controle remoto 24 horas por dia. Muito bem. Vamos agitar aí, pessoal. Olha, eu tenho 56 anos e várias doenças crônicas. É o Zé de Barreiros, que está perguntando se deve procurar um geriatra. Porque o geriatra seria o clínico geral do idoso, é isso, doutora? Nós, da geriatria, nós nunca conseguimos avaliar um paciente, só uma parte do paciente. A gente avalia o paciente como um todo. E quando a gente detecta um problema mais específico, a gente encaminha para outra especialidade. Né? Então, a gente acaba virando o médico da família, uma referência. Quando precisam de ajuda, informação, a gente avalia todas as doenças crônicas e orienta o paciente como proceder. Então, pode procurar um Com geriatra, certeza. realmente? Muito bem. Tem mais perguntas chegando por aqui. A Lisete tem 43 anos, está muito triste e deprimida. Porque ela quebrou a perna em vários lugares, mas ela está se recuperando, ela diz que agradece a Deus. 40 e poucos anos, doutora. Tem gente que já procura nessa idade um geriatra? Eu tenho pacientes com 35. É mesmo? É. A minha idade, doutora. 33 eu tenho, na verdade. Pensar na prevenção quanto mais cedo, melhor, né? Ah, que joia. Começar a acompanhar e fazer uns check-ups. É para buscar dicas, check-ups. Olha só. A gente às vezes só se preocupa com as rugas, né? Com creme anti-ruga e tudo mais, tem que pensar em tudo. Muito bem. O Alielton de São José está participando com a gente. Olha, sou seu fã, espero um dia ele conhecer. Que bom, também estou esperando, Alielton. Ele pergunta pra gente o seguinte: comer peixe faz bem pra memória? Aquela coisa de ômega 3 e tudo mais. O ômega 3 dos nossos peixes é bom, né? O que eu vejo muito e as pessoas confundem, achar que comprar ômega 3 vai ser o elixir do envelhecimento, que aí não vai ter Alzheimer, que aí não vai ter dores crônicas, que aí vai envelhecer, não vai ter infarto, e aí deposita uma expectativa além do real num pote de ômega 3. Né? Ah, entendi. Dá para comprar em cápsulas também. Dá para comprar em cápsulas, né? A gente não sabe a qualidade de todos os produtos de ômega 3 que tem no mercado, né? Mas os peixes que nós temos aqui também têm ômega 3, então é importante. Muito mais interessante você comer o peixe com ômega 3 natural do que em cápsula. Doutora, o Pedro de 13 aninhos já está preocupado, viu? Ele pergunta por que a osteoporose é tão presente nos idosos. Depois dos 25 anos, a gente já começa um processo de perda de massa óssea. E isso vai se acelerando com o processo de envelhecimento. Por isso que eu falo tanto em prevenção, né? Como é que você vai prevenir, evitar? Você tem a questão genética da osteoporose, então você ter raça branca, ser mulher, ser baixo peso, fumar, ser sedentário, são alguns fatores de risco, mas que são modificáveis. E como é que você pode prevenir lá no futuro, de repente, ter osteoporose? Fazer musculação, exercícios contra resistências, para não ter lá na frente. Doutora, o Mateu, de 46 anos, diz que é muito ativo, mas às vezes ele está falando de sexualidade aqui na terceira idade. Na terceira idade não, né? Ele tem 46 anos, está falando de sexualidade. Ele se preocupa com a questão da ereção, não está acontecendo como ele gostaria. É por causa da idade? É possível que seja por isso, doutora, ou não? Não é por causa da idade. Aí você tem problema de ereção, tem várias causas. Aí tem que procurar um médico e tentar buscar a causa, mas não é pela idade. Qual seria o médico que ele poderia Urologista. procurar? Urologista mesmo, né? Tá. Muito bem. Tenho 53 anos, fui no geriatra e ele me prescreveu testosterona. É uma mulher que fez meu colesterol subir muito, além de me deixar irritada e com insônia. Foi testosterona intradérmica. Mesmo com isso, ele não suspendeu. Eu fui no endócrino que suspendeu. Para que é dado essa testosterona? Em que casos? Não se vê assim liberado o testosterona para uso em mulheres. Então, isso não faz parte da minha prática diária. Entendi. Então, muito bem. Gostaria de saber como prevenir a queda dos idosos. É a Cristiana de São José. Obrigada pela participação, Cris. A queda tem múltiplas causas, né? Primeiro, se vai pensar em prevenir, eu sempre volto à mesma tecla, né? Tem que, por exemplo, se tu fizer atividade física, você vai ter força muscular
preservada, né? Você vai ter mais força, vai evitar as quedas. E o ambiente da casa, né? Então, evitar tapetes, evitar colocar pisos escorregadios, onde os idosos mais caem é dentro de casa e é durante o dia, né? Olha. Então, às vezes, aquele tapetinho bonitinho lá, pega a pontinha, tropeça, cai e quebra o fêmur. Né? Então, o ambiente do idoso é fundamental. E os idosos podem fazer musculação, doutor? O meu avô faz. Deve porque evita a osteoporose, evita a doença cardiovascular, ganha resistência, ganha força muscular, Legal. Se sentem mais dispostos. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho só rapidinho para responder a pergunta do Hudson da Mauro Ramos, da Avenida Mauro Ramos em Floripa. Beijo para você, Hudson. Eu gostaria de saber por que a minha avó repete muito as mesmas palavras. Eu imagino que ela não tivesse esse comportamento antes, né? Se ela esse é um comportamento novo na vida dela, deve-se procurar um geriatra ou um neuro também, para avaliar se isso é normal ou se está acontecendo alguma outra doença por trás disso. Muito bem. Doutora Sônia Tessmann, estão chegando muitas perguntas, infelizmente a gente não vai poder responder a todos, mas a gente agradece a todo mundo. E a dona Albertina, que acabou de mandar mensagem, adoro ver mais. Obrigada pela sua presença, a gente adorou, viu? E um bom dia do idoso, né, para todo mundo. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês, geriatras. Obrigada.